Olá a todos, neste vídeo irei explicar como se pode marcar com rigor alguns dos números irracionais na reta real e como se podem identificar as abscissas de pontos marcados com rigor na reta real recorrendo uma mesma estratégia. A estratégia que irei explicar será a da marcação na reta real de números irracionais que são provenientes das raízes quadradas de números naturais. Todos os restantes números irracionais, aqui há alguns exemplos, o π, ou o número de ouro, a raiz cúbica do número natural ou não, que seja um número irracional, ou a raiz quadrada de um número que não é natural, que também seja um número irracional, teriam que ser colocados na reta real valores aproximados após serem calculados os seus valores na máquina de calcular. Para se calcular com rigor qualquer raiz quadrada de número natural, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, que não é um número irracional, que é 2, raiz quadrada de 5, etc., a estratégia que iremos utilizar é o Teorema de Pitágoras. Começamos aqui com o raiz 2. Para o raiz 2, se eu tiver um triângulo retângulo em que ambos os catetos têm de comprimento 1, quanto é que me dirá aqui a nossa hipotenusa? Utilizando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Quais os números cujo quadrado dão 2? Os números são mais ou menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ou menos raiz quadrada de 2. Neste caso estamos perante uma distância, o que obriga a que o x seja necessariamente positivo, ou seja, o valor de x neste caso, que é o comprimento da hipotenusa, o valor exato do comprimento da hipotenusa é raiz 2. Utilizando uma grelha quadriculada e instrumento de desenho, ou utilizando uma grelha quadriculada e o GeoGebra, que é o que eu vou utilizar aqui, mas as estratégias a utilizar nos dois casos seriam exatamente iguais, marcando uma reta real fixada uma unidade, neste caso a unidade é igual ao comprimento do lado dos quadrados da grelha quadriculada, se a partir de 0 construirmos um triângulo retângulo em que ambos os catetos tenham um comprimento 1, e a grelha quadriculada aqui ajuda-nos a fixar aqui os comprimentos, de 0 até 1 temos aqui uma unidade de comprimento, e de 1 até este outro cateto também tem aqui uma unidade de comprimento, porque temos aqui a grelha quadriculada. O que aconteceu, vimos agora, é que a hipotenusa tem de comprimento raiz quadrada de 2. Então, como é que eu posso marcar corretamente, o valor correto, com rigor, raiz quadrada de 2 na reta real? Basta para tal fazer o seguinte. Fixada aqui uma circunferência, na opção aqui da janela das circunferências, circunferência com centro e com raio, circunferência de centro em O, ponta seca, utilizando instrumentos de desenho, em 0, abertura até ao ponto aqui, ou seja, tendo de raio, então raiz 2. Se reparares, ao desenharmos a circunferência, o que é que vai acontecer quando interseta na reta real? Temos aqui um ponto de interseção. Este ponto de interseção é exatamente raiz 2. Por isso marcamos com rigor raiz 2 na reta real. Até para o raiz 3. Novamente utilizando o Teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo em que um dos seus catetos tem de comprimento raiz 2, o outro cateto tem de comprimento 1. Se utilizarmos e se aplicarmos novamente o Teorema de Pitágoras, agora aqui com uma outra letra, assim com y, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado e, como já vimos no 8º ano, a raiz quadrada ao quadrado são operações inversas, neste caso vão-se anular, então vai ficar y ao quadrado igual. Raiz quadrada ao quadrado dá apenas 2, 1 ao quadrado dá 1, 2 mais 1 dá 3. E cá está então a nossa mesma questão que tínhamos ali em cima, sendo que a resposta neste caso vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3, e como já vimos, havendo esta limitação de ser uma hipotenusa e ter que ser positivo, então o valor do comprimento de hipotenusa seria a raiz 3. Aproveitando então a marcação correta de raiz 2 na reta real, quer dizer que se construirmos um triângulo retângulo em que um dos catetos medir raiz 2 e o outro cateto tiver de comprimento 1, a sua hipotenusa terá de comprimento então raiz 3. Vamos então construir o triângulo retângulo de cateto raiz 2 e cateto 1. Para tal, precisamos de fazer aqui, utilizando aqui o GeoGebra, descobrir aqui, traçar aqui uma reta perpendicular, aqui ao eixo, e que passe no raiz 2. Temos aqui então a nossa reta perpendicular. Ponto importante. Se fosse com instrumentos de desenho, teria que ser com régua e esquadro. E aqui no GeoGebra, para ser marcado corretamente, vamos nesta
linha paralela aqui ao eixo, vamos traçar aqui uma reta. Porquê? Porque eu quero o ponto de interseção correto, que faz então aqui, para ter cateto 1, que faz então aqui esta linha paralela aqui ao eixo, com esta reta perpendicular que terminamos agora. Ou seja, este ponto tem esta distância que está aqui, neste triângulo então que vamos desenhar, vai ter então cateto 1 e este cateto será então raiz 2. Tivemos que fazer isto, a reta perpendicular e colocar ali uma reta para conseguirmos ver exatamente o ponto de interseção. Se agora construirmos o triângulo, em que um dos catetos tem raiz 2 e o outro cateto tem de comprimento 1, o que é que acontece? Esta distância que está aqui, esta hipotenusa tem exatamente comprimento de raiz 3. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos há pouco, circunferência, centro em O, em que vai ter de raio raiz 3, e o nosso ponto de interseção com a nossa reta real, cá está este ponto aqui de interseção, é a marcação rigorosíssima do raiz 3 na reta real. Continuando este processo, qualquer triângulo agora que se construiria, outra vez a mesma coisa, uma reta perpendicular aqui ao eixo que passa aqui no raiz 3. O ponto de interseção que temos ali em cima vai ter cateto 1. Um outro triângulo que fôssemos construir, neste caso que tem cateto raiz 3 e o outro cateto sendo 1, e continuando sempre este processo, marcaríamos a raiz de 4, a raiz de 5, a raiz de 6, ou seja, esta é a estratégia para marcarmos as raízes quadradas de todos os números naturais. Neste caso, outra vez a mesma coisa, seria a raiz de 4. A raiz de 4 sabemos que dá 2. Olha o que acontece aqui. Esta hipotenusa é a distância deste triângulo, o comprimento desta hipotenusa é a raiz de 2, é a raiz de 4, e a raiz de 4 é exatamente aqui o número 2. E esta é a estratégia que nos permite determinar e marcar com rigor na reta real a raiz quadrada de qualquer número natural. Será que a estratégia apresentada é prática para marcar rigorosamente raízes quadradas de números naturais que são maiores? Por exemplo, raiz quadrada de 10. Teríamos que marcar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 para marcar raiz de 10. Isto seria muito trabalhoso e pouco prático. Para alguns números, como o raiz de 10, o raiz de 13 ou o raiz de 17, é possível construir triângulos retângulos em que, sendo os catetos números naturais, o valor da hipotenusa é o valor da raiz quadrada que se pretende marcar com rigor. Por exemplo, para o caso da raiz de 10, se o cateto for 3, se o outro cateto for 1, o caso da hipotenusa, aplicando o teorema de Pitágoras novamente, seria hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O valor já sabemos que o x tem que ser positivo, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que daria, neste caso, o 10. Ou seja, o que nós pretendemos é isto, é perceber que há alguns casos de raízes quadradas que se pretendem marcar, quais seriam os valores naturais que, elevados ao quadrado, a somar com outro valor natural que, elevado ao quadrado, desse o valor que pretenderíamos. Neste caso, para a raiz 10, terá que ser com o 3 e terá que ser com 1, cateto 3 e cateto 1. No caso do raiz 13, o triângulo retângulo que iríamos construir teria então como catetos 3 e 2, pois 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, dá precisamente o nosso 13. No caso do 17, a raiz quadrada de 17, teríamos que construir um triângulo retângulo cujo cateto seria 4 e 1, pois 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado dará o 17. Haverão alguns que não dão com números naturais, mas repara aqui o raiz 18. Para eu não ter construído a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 17, para construir a raiz quadrada de 18, apenas tinha que fazer o que está aqui, a construção de dois triângulos. Utilizo a raiz quadrada de 17, em que tem dois números naturais, como catetos, e a seguir utilizamos a estratégia então que aprendemos anteriormente. A raiz quadrada de 17 ao quadrado, que se calculou anteriormente, mais 1 ao quadrado, um cateto raiz quadrada de 17, o outro 1, para se construir o nosso triângulo. Vamos então ver aqui a construção dos nossos triângulos e a marcação rigorosa destes números que aqui estão. Para o raiz 10, vimos então que o triângulo retângulo teria então que ter como medidas dos catetos 3 e 1, quer dizer então que, se fizermos a técnica, a estratégia utilizada anteriormente, com a circunferência, marcando rigorosamente o raiz 10 na reta real, ficará então aqui neste ponto, no ponto de interseção da reta com a circunferência. Então aqui está o nosso raiz 10, marcado rigorosamente na reta real.
No caso do raiz de 13, então teríamos como cateto 3 e 2. Repara o que eu fiz aqui. Este cateto aqui terá medida 2. E então a mesma estratégia. Ponta seca em 0. Abertura então até a distância total aqui do raio, que será raiz de 13. E a nossa marcação seria o raiz de 13 aqui. Mas repara que não é raiz de 13 que nós queremos. Nós queremos é menos raiz de 13. O que é que acontece? É o simétrico. O simétrico está à mesma distância da origem. Ou seja, é o raio que nós pretendemos, mas neste caso para os negativos. Ou seja, o menos raiz de 13 será aqui. Ali daquele lado, ali estaria o raiz de 13. Peço desculpa. Aqui estaria o raiz de 13. E deste lado, então, está o menos raiz de 13. Para o raiz 17, um triângulo então com cateto 4, 1, e pode-nos acertar a raiz 17 e a marcação aqui na reta real. E para o raiz 18, como vimos a estratégia, um cateto raiz 17 e o outro 1, temos aqui então a marcação do raiz 18 corretamente na reta real. Dois casos especiais, como marcar com rigor 2 vezes raiz de 5, ou 3 mais raiz de 5, ou 3 menos raiz de 5. Okay? Vamos ver estes casos, o 3 mais e o 3 menos raiz de 5. Primeira coisa, raiz de 5 então, o 5 aqui neste caso, quais seriam o triângulo, retângulo e os catetos que elevados ao quadrado somados dariam 5. Neste caso seria um cateto 2 e um cateto 1, e com isto vamos ver então como marcar aqueles dois exemplos ali em cima. Para a marcação de raiz de 5, precisamos então do triângulo retângulo de catetos 2, 1. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 5 então. Aqui temos a distância da hipotenusa raiz quadrada de 5 e marcar. Vamos ver então agora como marcar, a partir do raiz de 5, 2 vezes raiz de 5. Marcado o raiz de 5, basta apenas fazer isto. Circunferência, de centro em raiz de 5, abertura até o 0. E o que temos é uma circunferência de raio raiz de 5. Onde é que está o 2 vezes raiz de 5? O diâmetro tem 2 vezes da distância do raio, ou seja, raiz de 5 mais raiz de 5, 2 vezes raiz de 5. Ali aquele ponto de interseção da circunferência com o nosso eixo será precisamente o 2 vezes raiz de 5. Para 3 vezes raiz de 5, 4 vezes raiz de 5, poderíamos continuar a desenhar aqui as circunferências até chegarmos aos pontos pretendidos. Neste caso, 2 vezes raiz de 5 será assim, não é difícil. Para 3 mais raiz de 5 ou 3 menos raiz de 5 é como adicionar na reta real. 2 mais 3, começamos o 2 e acrescentamos 3. 2 menos 3, começamos o 2 e tiramos 3. Então, neste caso, basta só o nosso triângulo que temos aqui, basta que façamos o quê? Que comecemos nele, não no 0, mas no 3. E se tivermos o nosso triângulo, 3 mais raiz de 5, como esta distância que está aqui é a raiz de 5, então o nosso 3 mais raiz de 5 vai estar aqui. 3 e acrescentou-se a distância de raiz de 5. Já sabíamos que tinha cateto 2 e cateto 1. 3 menos raiz de 5. Poderíamos fazer a construção do triângulo ao contrário. Mas nem sequer era necessário. Então 3 menos raiz de 5 será o ponto de interseção de 3, andando para trás, a distância da raiz de 5. Ou seja, ali o ponto de interseção da circunferência com o eixo será então o 3 menos raiz de 5. Ok, dois casos especiais. Por último, um dos tipos de exercícios que aparece muitas vezes é a identificação das abscissas de pontos que já estão marcados com rigor na reta real. Fazemos exatamente o que fizemos antes, a estratégia do teorema de Pitágoras, mas neste caso agora para identificar qual é que é o valor correto que está marcado na reta real, com rigor. Não para nós marcarmos, mas para identificarmos. Repara aqui no A, temos cateto 5, então será raiz quadrada, cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais, e o outro cateto é 2. 2 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4, 25 mais 4, a abscissa do ponto A será a raiz quadrada de 29. No caso do B, construção feita para a esquerda, para os negativos, um dos catetos mede 3, o outro 1,5. Pode acontecer aqui para a identificação, ter vírgulas, e então seria a raiz quadrada de 11,25. No caso do C, a construção começou no 3, o caso que vimos agora, e os catetos, então, ambos têm cateto 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, o primeiro exemplo que nós vimos, então será 3 mais raiz 2. E aqui estão os exemplos, e é tudo. Até o próximo vídeo.